Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Estamos na nossa quinta aula. Nessa aula, vamos falar sobre a presença interior do Espírito Santo. Lembrando que esse curso é baseado no curso da Escola da Bíblia, Princípios Básicos da Fé Cristã. O que podemos falar sobre a presença interior do Espírito Santo? Então, até agora já vimos sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, como ele participou desde a criação do mundo, como o Espírito Santo criou todas as coisas, né, na presença de Deus, de Jesus. Nós vimos como o Espírito Santo guiou os patriarcas, os profetas, os reis, os homens que Deus designou para conduzir o povo de Israel. Depois nós vimos como que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, preparando a vinda de Jesus, o nascimento, o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E na última aula falamos sobre o que Jesus mesmo falou sobre o Espírito Santo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora vamos falar um pouco sobre a presença interior do Espírito Santo na vida do cristão, da cristã, do discípulo de Jesus. Temos duas palavras, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, temos duas palavras no grego que a gente traduz como dom, né? Na verdade, o que é dom? Dom é uma dádiva, é um presente, é algo que nos é dado. Então, podemos ver duas palavras no Novo Testamento, no grego original. Uma é dorean e outra é carisma. Duas palavras gregas na qual traduzimos a palavra dom. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, muitas vezes ela usa a expressão dom do Espírito Santo. Quando a Bíblia usa essa expressão dorean, geralmente a palavra dom é traduzida no singular e refere-se ao próprio Espírito Santo. Muitas vezes a Bíblia vai falar o dom do Espírito Santo, está falando sobre o próprio Espírito Santo. Ou em outros momentos, quando a Bíblia fala dom do Espírito Santo, ela está falando sobre a presença interior do Espírito Santo na vida de um cristão, na vida de uma cristã. Mas por que ela usa a expressão dom? Porque a Bíblia vai falar que o Espírito Santo habitando dentro de um cristão, o Espírito Santo habitando dentro de uma cristã, foi um dom de Deus, um presente, uma dádiva, algo que o homem não merece, porém Deus dá gratuitamente. Outra palavra, bom, só para a gente entender, por exemplo, na Bíblia, essa expressão dorian, em Atos capítulo 10, versículos 44 e 45, a palavra de Deus diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Na verdade, o que ele está chamando aqui de Dorian, o dom, é o próprio Espírito Santo que entrou nos gentios, estava habitando nos gentios. Um outro texto, né, para Dorian é um pouquinho mais para frente, no capítulo 11 ainda de Atos, versículo 17, quando a Bíblia diz assim: se, pois, Deus nos deu o mesmo dom, ou seja, o mesmo Espírito Santo que nos dera quando cremos em Jesus. Então, é o que eu falei, muitas vezes a palavra dom é sinônimo do próprio Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da cristã. Uma outra palavra para dom é carisma, né? O que muitas vezes falamos carisma, né? Que é um dom, que também é um presente de Deus. Mas muitas vezes, quando aparece a palavra carisma na Bíblia, carisma está no plural. Nem sempre, pode estar no singular, mas em muitos textos a palavra dom está no plural. E refere
aos dons que o Espírito Santo dá, aos talentos, às habilidades que o Espírito Santo distribui para o cristão, para a cristã poder fazer a obra de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que alguns dons são naturais, outros dons são o que chamamos de sobrenaturais. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, fala: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Ou seja, mostrando que a igreja em Corinto, na cidade de Corinto, de acordo com 1 Coríntios, Paulo está dizendo que a igreja tinha muitos dons. Tinha dons milagrosos, tinha dons naturais, de pessoas que tinham o dom de pregar, o dom de visitar irmãos, o dom de servir, como pessoas tinham dons. Sobre dons milagrosos, a gente vai falar mais para frente na próxima lição. Um outro texto, onde aí a palavra dons ou dom está no plural, é 1 Coríntios 12, 4. Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele está dizendo, todo mundo tem a presença interior do Espírito Santo, e mesmo que eu e você tenhamos o mesmo Espírito Santo habitando em nós, você pode ter um dom diferente do meu. Você talvez tenha o dom de visitar pessoas enfermas e consolar e animar essas pessoas, enquanto outros têm o dom de dar aula, de pregar, de ministrar a palavra. Outros têm o dom de louvar com cânticos, dirigindo louvores. Outros têm o dom de fazer coisas manuais que servem os irmãos. Então, diferentes dons, ok? Quando recebemos o Espírito Santo? Quando é que uma pessoa começa a ter o Espírito Santo habitando dentro da sua vida? No ato do batismo nas águas. No ato do batismo, recebemos o perdão de pecados, ou seja, a salvação, e o dom do Espírito Santo. Se olharmos para Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro faz um discurso para milhares de judeus, dizendo que eles eram responsáveis pela morte de Jesus, e eles perguntam: e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos para o inferno porque rejeitamos Jesus, porque causamos a morte de Jesus? E Pedro fala no versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom Dorian do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Então, no ato do batismo nas águas, recebemos o perdão de pecados. E uma vez que o nosso templo agora está limpo pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, sem pecados, nós podemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós já vimos em aulas anteriores que o Espírito Santo não estava habitando nos judeus, mas estava guiando os judeus. Não estava mas com. Por quê? Porque eles não tinham o perdão de pecados. Porque Jesus ainda não havia morrido pelos pecados. Por isso, é necessário o perdão dos pecados para que o Espírito Santo habite na pessoa. Um outro exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 32, a palavra de Deus diz: nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, a maneira de receber o Espírito Santo começa obedecendo a Deus, crendo em Jesus, se arrependendo dos pecados e sendo batizado nas águas para perdão de pecados e para receber a presença do Espírito Santo. Este dom é o próprio Espírito Santo, habitando na vida do cristão, da cristã. E não pode ser confundido com os dons milagrosos ou os dons naturais que o Espírito Santo distribui, o carisma. Como eu já disse, vamos falar sobre os dons milagrosos na próxima lição. Vou continuar falando sobre a presença interior do Espírito Santo.
Falando ainda sobre isso, uma pergunta que podemos fazer é: por que recebemos o Espírito Santo? Por que Deus nos dá o Espírito Santo para habitar dentro de nós? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. Nós temos ali mais ou menos 9 dons, né? Onde a Bíblia vai falar que a igreja em Corinto, a gente já viu um texto onde Paulo fala que não faltava nenhum dom na cidade de Corinto, na igreja em Corinto. E nós olhando para 1 Coríntios, vemos vários dons ali, pelo menos 9 dons diferentes, 9 talentos, 9 habilidades que os coríntios tinham, como sabedoria, conhecimento, fé. Ou seja, quando pensamos em dons, estamos falando em coisas naturais, né? É possível? Existiam dons sobrenaturais? Sim, mas nem sempre, quando a Bíblia fala de dons, está pensando em coisas sobrenaturais. Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia fala: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha, presta atenção na segunda parte aqui de Romanos 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não tem a presença interior do Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Cristo. Então, o Espírito Santo é dado para mim e para você como uma garantia de que você e eu pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo. A Bíblia vai falar que em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que nós pertencemos a Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14: nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, vocês foram selados, selo, que é a garantia. Outra, a Almeida vai falar, é o penhor da nossa herança. O que a Bíblia quer dizer com selo e penhor, ou selo e garantia? Na época de Paulo, quando ele escreveu o livro aos Efésios, quando um rei, quando um governador, quando um imperador escrevia uma carta para alguém, ele pegava o papel, dobrava esse papel e colocava uma cera no papel, de forma que esse rolo de papel não viesse a abrir. E ali ele colocava o seu anel naquela cera, que formava um selo. No anel do rei, do imperador, tinha o brasão, tinha a figura do rosto do imperador. E essa carta então era enviada por um mensageiro para quem o governador ou o imperador, alguma autoridade quisesse enviar a carta. Quando a pessoa recebia a carta e via que aquele selo, né, aquela cera estava intacta ali no papel, ele tinha certeza de que tudo que estava escrito naquele papel era realmente o que o autor da carta escreveu. Ele tinha a garantia de que nada foi alterado dentro do conteúdo. Então, aquele selo dava a certeza de que aquela carta realmente saiu das mãos do autor da carta, né? Do remetente, da pessoa que estava enviando a carta. Então, pensando nisso, Paulo fala que o Espírito Santo é a impressão de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá o Espírito Santo como garantia de que pertencemos a Deus. E também, quando ele diz garantia da nossa herança, é garantia de que Deus nos dará a salvação.
a vida eterna quando morrermos, se formos fiéis a Deus até o final da nossa vida. Por quê? Porque da mesma forma que o Espírito Santo está habitando em nós, ele nos garante vitória, nos garante que pertencemos a Deus e vamos estar com Deus na vida eterna. Por isso que recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos é dado para ajudarmos a sermos perseverantes. Então, como que o Espírito Santo ajuda o cristão? Já vimos que o Espírito Santo é dado como garantia de que pertencemos a Deus. Porém, o Espírito Santo também é dado para ajudar cada discípulo de Jesus, cada cristão, cada cristã a permanecer fiel, perseverante na sua jornada cristã, até que a pessoa morra ou até que Jesus volte para nos buscar. E de que forma que o Espírito Santo ajuda o cristão, a cristã a ser perseverante? Como que isso acontece? Bom, podemos olhar para vários textos e ver como que o Espírito Santo ajuda o cristão a ser fiel. Primeiro, Atos capítulo 9, versículo 31, fala que o Espírito Santo conforta, encoraja, estimula cada cristão a permanecer fiel. Atos 9, 31 diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Por quê? Porque eles não estavam sofrendo perseguições? Sim, estavam. Mas, diz, ela se edificava e era encorajada, confortada, fortalecida pelo Espírito Santo. E com isso a igreja crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então o Espírito Santo encoraja você e eu a permanecermos fiéis a Deus. Outra palavra semelhante a essa, o Espírito Santo nos fortalece. Um texto famoso no Novo Testamento é Filipenses 4,13, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é bastante mal interpretado. Muitas vezes as pessoas olham para esse texto pensando: eu vou ter tudo o que eu quero, ter bênçãos materiais, eu vou ter prosperidade, porque o Espírito, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas quando a gente olha para todo o capítulo 4 de Filipenses, a gente vê que Paulo está falando de tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, todas as tribulações, as angústias, as dores. Paulo foi chicoteado, apedrejado, preso, açoitado, humilhado de todas as formas por causa do Evangelho. E ele termina, depois de falar de todo o seu sofrimento, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, depois de tanto sofrimento, Paulo está dizendo: se eu ainda estou fiel por causa do Espírito Santo, que me encoraja, me conforta, me fortalece. Uma terceira coisa que podemos falar de como o Espírito Santo ajuda o cristão é transformando o cristão, transformando o discípulo de Jesus. O seu alvo, o meu alvo, deve ser sermos transformados cada vez mais à semelhança de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, através do Espírito de Cristo, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. À medida que estudamos a palavra de Deus e entendemos as coisas que Deus gosta e permitimos que o Espírito Santo nos mude, que nos transforme, vamos nos moldando ao caráter e à imagem de Jesus. Esse é um processo diário que começou no dia do seu batismo e vai durar até o dia da sua morte ou o dia da volta de Jesus.
somos transformados dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais olhamos para Cristo, quanto mais conhecemos os mandamentos de Jesus na palavra de Deus, mais o Espírito Santo nos transforma à imagem de Deus. Então, uma outra coisa que a Bíblia faz, que é semelhante à transformação, o Espírito Santo nos purifica. Ele nos faz entender que precisamos viver pelo Espírito e não pela carne. Precisamos buscar as coisas de Deus, lá do alto, como a Bíblia diz, e não deste mundo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala bastante sobre o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 12, 13 fala: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vivermos pelo Espírito, fazemos morrer os atos do corpo e viverão. Então, nesse processo de transformação, o Espírito Santo nos faz cada vez mais buscar as coisas de Deus e abandonar as coisas deste mundo, coisas que não nos edificam, que nos afastam de Deus. E como que conseguimos fazer isso? No versículo seguinte aí de Romanos 8, a Bíblia diz: pois, ou porque, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, uma outra maneira que o Espírito Santo nos ajuda é através da Bíblia. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, como estamos fazendo, como você está fazendo nesse exato momento, mais você é guiado para ser purificado, transformado, mudado à semelhança de Jesus. Uma outra maneira que o Espírito Santo ajuda você e eu a permanecermos fiéis, ainda em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, diz que o Espírito Santo intercede por nós em oração. Duas vezes, no versículo 26 e no versículo 27, a Bíblia diz que muitas vezes queremos orar a Deus e não achamos as palavras certas. Pode sair só um gemido inexprimível. Ele fala no versículo 26. Já aconteceu de você tentar orar a Deus e você está tão angustiado, tão aflita com uma dor, com uma perda, com uma decisão importante que você precisa tomar, e você tentar orar e não conseguir verbalizar para Deus a sua oração? A Bíblia fala que às vezes você tenta falar e só sai um gemido inexprimível. A Bíblia está dando a garantia para você e para mim que o Espírito Santo vai pegar aquele gemido inexprimível e levar até Deus de uma forma concreta, de uma forma verbalizada do que precisamos, do que necessitamos, e vai interceder por você e por mim a Deus. Então, temos a garantia na palavra de Deus que uma forma que o Espírito Santo ajuda você e eu a sermos perseverantes é através das nossas orações. As nossas orações chegam até o trono de Deus pela intercessão do Espírito Santo. E finalmente, a última maneira que podemos falar, poderíamos passar aqui mais uma hora falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida do cristão, mas só para a gente ter uma ideia, um último texto que fala sobre o Espírito Santo atuando na vida do cristão, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, fala que o Espírito Santo produz frutos, né? Mas interessante que o texto está no singular, fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Finalzinho do versículo 24. A Bíblia fala que isso é como se fosse um fruto só. Porque às vezes a gente olha para esse texto e fala: eu quero amor, eu quero alegria, quero paz. Paciência não consigo, bondade longe de mim, fidelidade é muito difícil. Então,
Você e eu não temos essa opção. A Bíblia vai falar que o fruto do Espírito é um só. Como num fruto você tem a casca, tem a polpa, tem a semente, tem o caulezinho com a folha, o Espírito Santo quer produzir um só fruto, que é composto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 atributos que na verdade são atributos de Deus. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é paciência, e Deus quer produzir esses frutos ou esses dons em nossa vida. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo é chamado de dom, porque é um dom de Deus desenvolvermos amabilidade, bondade e fidelidade na nossa vida. O Espírito Santo transforma o cristão, produzindo todas essas coisas como um único fruto. É fácil? Não. Como conclusão, nós podemos dizer que não é fácil, né, deixar o Espírito Santo agir em nós. Muitas vezes lutamos contra essas coisas. Lutamos contra a própria ação do Espírito Santo em nossa vida. E se você perguntar, mas como que o Espírito Santo produz tudo isso? Como que ele transforma? Como que ele guia? Como que ele fortalece? Não sei. Não sabemos todas as maneiras como o Espírito Santo age na vida do cristão. Mas pela fé, acreditamos que ele habita e está lutando ao lado de cada cristão, de cada cristã, contra todas as armadilhas de Satanás. O Espírito Santo está pronto para ajudar cada cristão a permanecer fiel no caminho do Senhor. Receber a habitação do Espírito Santo é um privilégio. Porém, como todo privilégio, gera muita responsabilidade. Você e eu, que temos a presença interior do Espírito Santo em nossas vidas, devemos agir como um portador do Espírito Santo e não como um seguidor do mundo, não como alguém que não tem a presença de Cristo em sua vida. Então, se por um lado é um privilégio ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, por outro lado é uma responsabilidade vivermos vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso é o que tínhamos de falar sobre a presença interior do Espírito Santo. Se você está em dúvida se você tem ou não o Espírito Santo habitando dentro de você, eu pergunto, quando você foi batizado nas águas, você foi batizado para quê? Para perdão dos pecados e para receber a presença interior do Espírito Santo? Leia de novo Atos 2:38. Pense no seu batismo. E se você acha que não foi certo, que não foi bíblico, ou você ainda não foi batizado, corra e faça o que precisa. Seja batizado por imersão nas águas, para que você receba não só o perdão dos seus pecados, mas o Espírito Santo habitando dentro de você, te ajudando a permanecer fiel. E com a garantia, com a segurança de que você habitará na presença de Deus, não só aqui nessa terra, mas depois dessa vida. Ok? Na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo. Hoje falamos sobre a presença do Espírito Santo, Dorian. Na próxima aula falamos sobre o carisma, sobre os dons do Espírito Santo, dons naturais e sobrenaturais. Até a próxima aula, obrigado pela sua companhia, pela sua presença.